Sejam bem-vindos a mais um episódio do Siãocast, é o podcast da Igreja Evangélica Monte Sião, Pastor Moisés, eu sou Paulo, obreiro da Casa de Deus aqui, para o pastor. Hoje estamos aqui com a nossa convidada podologista, né? Adriana Costa, mãe, esposa do Paulo Henrique, seu esposo, né? Edivan. Paulo Henrique é o pastor, perdão, me perdoe. O pastor dela é Paulo Henrique, o esposo dela é Edivan, mãe de 3 filhas. Três filhos. E hoje ela está aqui para contar um pouco da história de superação dela, da infância até agora, como ela conheceu Cristo. Lembrando que esse podcast foi criado para honrar e glorificar o nome do Senhor, para a gente levar testemunhos que somos cartas vivas e para que esses testemunhos saiam das 4 paredes físicas, que a gente tem a internet, que a gente possa alcançar vidas com o testemunho da irmã. Fazendo uma ressalva aqui, nós não vamos atacar nenhuma religião, nós não vamos ferir nenhuma religião, muito pelo contrário, a gente vem falar o que ela passou e o que ela fez para chegar até Cristo. Antes da gente começar, vou mostrar os nossos parceiros, que são da igreja. Volta um pouquinho. Esse é a Marcos e Elaine Lanches, eles estão nos presenteando hoje, né? Parceiros nossos, com o nosso empadão que a gente está comendo nos bastidores, né? Dando um lanche nos bastidores. E a Natália, doce da Nath, ela nos abençoou com essa trufa, com as trufas. E vai ficar embaixo aí o contato da podologista e o dos nossos parceiros. Se vocês quiserem entrar em contato profissionalmente, podendo fazer o pedido de um empadão, de uma trufa, ou precisando de algum tipo de terapia e tratamento podológico, fiquem à vontade. Adriana, tudo bom? Bem, Pode se apresentar para o pessoal, o que você boa diz? tarde. Bom, eu sou Adriana Costa, sou podologista, né? Já sou formada há 8 anos pelo Instituto Brasileiro de Podologia, IBRAP. Sou casada há 25 anos com o Edivan, Perdoa. servo de Deus, homem de Deus. Sou mãe, tenho 3 filhos, Marcos Vinícius, Mariana, Marina e 2 netos, Hugo e Heitor. É a voz, tudo. A Bíblia diz que os netos é a coroa dos avós, né? São a É a coroa. avó. Então, são os nossos netinhos queridos lá. Hoje sou membro da Igreja Congregacional de Maricá, pastor Paulo Henrique, e é sobre isso. Vamos contar um pouquinho da história do que Jesus fez na minha vida. A sua história da superação, né? Do que você passou como filha. A gente está conversando um pouquinho nos bastidores sobre a sua infância. Sim. Com 8 anos, você já cuidava de 2 irmãos mais novos, 3 irmãos mais novos. É, Conta pra gente, foi em Belfor Roxo, né? É. Eu ia falar São Gonçalo, mas não. Parecido, né? Desculpa, pessoal. Descontraí. No Belfor Roxo, graças a Deus. Que São Paulo alcançar. Com certeza. Cada um de lá e transformará vidas ali, como transformou a minha vida e dos meus irmãos. Sim. Eu sou de Belfor Roxo, né? Não sou de Maricá, sou de Belfor Roxo, já estou aqui há 6 anos. A minha história de vida começou com o casamento dos meus pais, né? O Reinaldo e Maria Lúcia. Eles casaram muito novinhos lá em 1969. Nossa, muito. Minha mãe teve o primeiro filho, infelizmente veio a óbito, nosso primeiro irmão, e logo em seguida, e era assim, foi um filho em 1969, uma filha em 70, outro filho em 72, outro em 77, e assim sucessivamente. Eu sou do bairro de Interlândia, lá em Belfor Roxo, que hoje é conhecido como Barro Vermelho, né? Então, as redondezas ali é Marcoval, de Gogó da Ema. Então, eram os lugares mais perigosos da época da cidade de Belfor Roxo. Foi de lá que eu vim. Ainda muito pequena, com 5 anos, minha mãe grávida da quarta filha, meu pai foi embora, né? Largou ela, enfim, foi ver outras situações, e minha mãe ficou conosco. E ela teve filho, e logo em seguida ela conheceu uma outra pessoa, já gerou mais 2 filhos. Então, a minha irmã mais velha já tinha saído de casa, e o meu irmão, acima de mim, morava com a minha avó, com os meus avós paternos. Então, eu fiquei menor, tomando conta de mais 3 irmãos menores do que eu, 7, 8 anos, já tomava conta de mais 3 crianças. A vida no Barro Vermelho
Eu costumo dizer hoje eu vou lá sem dor. Eu vou lá, porque minha irmã mora lá, meus irmãos, meus sobrinhos, ainda tem parentes meus que moram lá, então hoje eu consigo chegar naquele lugar sem dor. Mas é um bairro, uma cidade, na verdade o bairro, né, que me traz muitas más lembranças. Lembranças dolorosas, com cicatrizes marcantes que ficaram na nossa vida. Bom, minha mãe era espírita, né, viveu muitos anos dentro do espiritismo, eh, Candomblé, Umbanda, ela nasceu dentro do espiritismo. Minha avó teve ela praticamente dentro do espiritismo e assim minha mãe viveu. Só que era uma mulher, eu não posso dizer e não vou dizer aqui que minha mãe era uma pessoa má. Ela era uma mulher que não teve a instrução. Hoje eu posso dizer isso, que ela não foi instruída a ser uma excelente, uma boa mãe. Então, ainda pequenos, ela botava a gente para fora de casa. A nossa casa era uma casa pobre, pobre de Marredecia, aquela casa que quem estava dentro via fora, quem estava fora via dentro. Nós ficamos de casa em casa até chegar nesse bairro, moramos na Nova Piã, na beira do Rio Botas ali. Eu tenho lembranças da minha avó materna, na época das enchentes, né, 88, que foi uma terrível, 1988 foi terrível a enchente. Eu me lembro da minha avó materna tirando a gente da beira do rio, assim, e levando para um outro lado mais alto. Eu era pequena, mas eu tenho muita lembrança. E minha avó, a mãe dela, morreu de leptospirose, né? Porque andou muito tempo naquelas águas do rio. E quando a minha avó materna morreu, o nosso padrasto comprou um pequeno terreno nessa cidade de Belfor Roxo, lá no bairro de Interlândia, que hoje é Barro Vermelho, construiu lá uma casa para gente e construiu um quarto 3x3 com um banheiro dentro e nos colocou lá. E eu me lembro que a gente morava num lugar. Hoje tem conjunto Barro Vermelho, mas naquela época era um descampado, eram 3 campos de futebol, um lugar muito. Era chamado lugar de desova, ali em Belfor Roxo. Então, eu me lembro de muitas das vezes minha mãe indo para fazer as obrigações dela e deixando a gente sozinha em casa. Sozinhos mesmo. Então, eu tinha que ficar com aquelas 3 crianças menores do que eu, sem comida, sem água, sem proteção nenhuma. E ali a gente se sente muito desprotegida, né? E aí, nesse período, quando ela saía para fazer as obrigações dela, quando ela ia para algum outro lugar, e a gente ficava totalmente desprotegida ali, eu falava, meu Deus, cadê minha mãe, né? Era fogão de lenha, eu tenho marcas de queimadura nas minhas mãos, porque eu tinha que acender o fogão de lenha para fazer um mingau de fubá para dar para meus irmãos, que era o que a gente tinha. Então, as crianças choravam com fome. A minha irmã, do segundo casamento da minha mãe, ela andou com 3 anos. E nesses 3 anos eu carregava ela no colo, né? E eu me lembro que no bairro de Santa Amélia, eu andava aquelas ruas do bairro lá atrás de doce de Corme Damião para poder sustentar os meus irmãos pequenos. Hoje a minha irmã mais velha, os meus sobrinhos, quando a gente começa a conversar sobre isso, as minhas irmãs até falam a Tchu, que é o apelido que eu tenho na família, né? A Tchu foi aquela que suportou, não sei como a minha irmã suportou. Mas, Paulinho, como é que eu vou te explicar isso? Eu me lembro que todas as vezes que eu vivia naquela situação, naquela miséria, que eu falava, gente, cadê os meus pais? Cadê minha mãe? Cadê todo mundo? E eu não via dentro de mim, eu falava assim, quando eu tiver meus filhos, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Quando eu tiver minha filha, eu não vou desproteger a minha filha. Dentro do nosso quintal era uma boca de fumo. E quantas das vezes a minha mãe deu prato lá para os viciados cheirarem? Quantas das vezes a minha mãe deixava a gente sozinha e saía, ficava 2, 3 noites sem aparecer, e eu com 3 crianças pequenas sem saber o que fazer? Eu me lembro que uma vez, a nossa irmã, essa que andou com 3 anos, ela chorava muito que estava com fome. Uma chuva, Paulinho, uma chuva. Eu conto isso e os meus irmãos são testemunha do que eu estou falando. E aí o nosso chão, nossa casa era chão de barro, barro batido, sem bolso, e atrás, o terreno de trás era mais alto do que o nosso. Então uma chuva, aí a água fez um buraco na parede, passava, e a nossa cama eram roupas que as pessoas nos davam na rua, né? Hoje tem muita gente que cata roupa, doa, né? A nossa cama era aquilo ali. Eu me lembro que é uma vala, aquela água passando, com aquela criança chorando, querendo comida. E nos alimentávamos muito de ovo, farinha de mesa e açúcar. E aí misturava farinha e era aquilo que eu dava para minha irmã se alimentar. E naquela noite, eu dei para ela, mas assim, eu era uma criança, né?
tomando conta de mais 3 crianças. Eu não tinha noção. 8 anos, né? Eu tinha 8 anos. E aí eu dei para ela aquele mingau, né? Aquela goma, e ela passou muito mal. Ela vomitou muito, 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 muito. E eu sozinha ali, cuidando dela. E não entendia onde estavam os meus pais, até mesmo meu padrasto, que não suportava o modo que a gente vivia, né? A minha mãe vivia um adultério, esse meu padrasto era casado, era um homem casado, mas vivia na mesma religião que ela. Mas em todo o tempo, hoje eu entendo, eles já estão falecidos, né? Hoje eu entendo que aquele homem foi um abrigo, foi um cuidado de Deus para nós. Um homem que nunca, nunca abusou de nós. Nunca, nunca. Ele tratava a gente como filho. Ele era aquele que chegava lá, via a gente naquela situação e carregava água, porque a gente tinha que carregar água, sei lá, quase 300 metros, morro abaixo, para depois subir de novo com aquela lata d'água. Ele ia lá, pegava água, botava água para dar banho na gente. Ele cuidou muito de nós. Então, dentro disso, eu fui crescendo naquele meio, fui crescendo naquele ambiente. Ela dava consulta dentro de casa, debaixo daquela miséria, que a gente não tinha banheiro. E ela dava consulta e fui crescendo naquela situação, até que ela começou a se envolver muito mais no álcool, né? Começou a beber muita cachaça mesmo, bebida alcoólica, e fazia com que eu fosse comprar essa cachaça. Então, imagina um lugar totalmente deserto, pouca iluminação, uma barraca a cada 100 metros, e uma menina de 10, 12 aninhos, crescendo os seios, né? Se formando, mocinha, e comprar. E eu ia comprar, porque se eu não fosse, ela ia me bater. Ainda pedia para comprar fiado, né, na barraca. Então chegava na barraca cheia de homens, né? E aí ouvia tantas coisas, no meio do caminho acontecia tantas coisas, que hoje eu me emociono porque eu vi que Cristo cuidou de nós nos mínimos detalhes. Vou chegar nessa parte. Voltar para casa, aquela coisa toda, enfim. E aí, como é que eu conheci Jesus nesse período? Como eu falei, eu tomava conta dos meus 3 irmãos menores. Então, tinha a tia Zezé. Ela era uma tia da minha mãe de segundo grau, na verdade, o marido dela, que era, né, o primeiro marido. E ela, na casa dela, tinha uma consagração toda sexta-feira. Irmão Luiz, um senhorzinho preto, né? Posso dizer preto, né? Preto, cabelinho branco. Aquele homem, eu levava meus irmãos para lá e sexta-feira, não para cultuar, porque eu não entendia muito bem, mas eu ia para a gente comer o lanche depois, né, criança. Então ia eu com meus irmãos para lá e a gente sentava na frente assim, e aí aquele homem ele colocava a mão sobre as nossas cabeças. E ele repreendia todo espírito de morte, toda a palavra de maldição que nós recebemos, muita palavra de maldição, vocês não prestam, você não vale nada, você vai ser isso, você vai ser aquilo, não me cabe dizer aqui as palavras que ela dizia, você vai ser isso, vai ser aquilo, e eu falava dentro do meu coração, não vou ser nada disso que ela está falando. Paulo, eu não consigo te explicar hoje. Hoje eu consigo explicar, melhor dizendo, que era Jesus na minha boca. Porque ela falava e eu falava, eu não vou ser nada disso que ela está falando. Era algo mais forte dentro de mim. Ele profetizava, ele botava a mão sobre as nossas cabeças e repreendia. Hoje, em algumas ministrações que eu prego para algumas mulheres, eu falo, vocês não têm noção do poder da palavra de vocês. Eu vi ali crianças que cresceram conosco, as mães amaldiçoando mesmo, você vai morrer com a boca cheia de formiga, você vai morrer queimado no pneu. Me pergunta se foi. Foram queimados. Eu vi quantos amigos nossos cresceram ali. E nós éramos a família mais pobre daquele bairrozinho ali, nós éramos os mais pobres. Hoje, quando eu chego lá no Barro Vermelho, que as pessoas que nos conhecem falam, Adrianinha, não acredito, aquela menina que andava suja, fedida, cheia de piolho, como assim? O que foi isso? Eu falei, isso foi Jesus quem fez. Depois daquelas palavras daquele homem profetizando sobre as nossas vidas e repreendendo todo o espírito maligno que nos cercava, fui crescendo, ficando mocinha, quando eu cheguei nos meus 13 anos, já num estágio deplorável, assim, já tinha tentado me matar, né? Fui aliciada pelo meu cunhado, fui abusada os vizinhos, porque eu sempre fui muito, muito bonitinha, né? Então, alguns vizinhos entraram lá em casa, homens, você é linda, você é maravilhosa. É algo que você fala assim, meu Deus, acho que no mundo de hoje, literalmente era o abuso mesmo, né? E aí fui crescendo,
Quando eu cheguei meus 12, 13 anos, eu conheci Jesus, uma prima minha me levou na Igreja Universal. Vou dar nome, porque foi lá que eu me converti, tá? Me levou na Igreja Universal, lá foi onde eu conheci Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador, fui cuidada na minha adolescência. Só que eu tinha uma guerra, uma batalha espiritual dentro da minha casa. Então, aos domingos, se eu não fosse para o culto das 7, 10 horas, 9 horas da manhã, tinha os jovens que estavam lá na minha casa. Vamos embora, Adriana, vamos para a igreja. E eu ia. Só que quando eu voltava, minha mãe estava dando consulta. E aí eu tinha que pedir licença àqueles espíritos que ela estava lá, aquelas entidades, para sair. E eu olhava assim, ô Paulo, as roupas que ela usava, né, da religião dela, tudo limpinho, tudo impecável. Minha mãe gastava dinheiro, fazia faxina, ganhava dinheiro para dar alimento para aquelas coisas, aquelas obrigações que ela fazia. E a gente não tinha um grão de comida dentro de casa para comer. Meu padrasto chegava com compra pra gente, ela brigava com ele, ela jogava comida longe. Meus irmãos testemunham disso. Eu ia lá no quintal, catava os grãos de feijão para cozinhar para dar para meus irmãos. Peneirava o arroz para cozinhar para dar para os meus irmãos. Então eu cresci falando, Senhor, que vida é essa? E aí me batizei na adolescente. Com 17 anos eu me batizei, 16, 17 anos me batizei, só que era muito pesado para mim sozinha. Eu não aguentava mais minha mãe botar a gente para fora de casa. Não aguentava mais ela falar coisas que nós não éramos. E detalhe, Adriana, você não estudava? Você não, nós não estudamos. Nós não temos nem BCG. Essa vacina aqui, as mães são obrigadas aos seus bebês quando nascem. Pelo menos eu não tenho, né? Nem eu, nem a minha irmã antes de mim, e os menores tiveram, porque a gente obrigava, né? Na verdade, eu era chamada como maninha, né? Dos meus irmãos menores. Então, eu quando via aquela situação, quando eu chegava da igreja, eu era afrontada, eu era humilhada, que eu já achava que não era nenhuma entidade, era minha mãe própria, né? Um ódio tremendo de nós. Eu acredito hoje em Cristo, Paulo, que a minha mãe ela foi uma vítima. Isso hoje, Perfeitamente, a gente hoje aos entendia. olhos, quando você se converteu, né? Perfeitamente, a minha mãe ela foi uma vítima. Que o mundo espiritual é Ela mais foi real uma que. vítima. É, Mas uma vítima que ela não soube desde o início a entender. Meu pai era da aeronáutica. O casamento deles foi impecável. A casa da minha mãe, ela sempre teve tudo do bom e do melhor. Uma tia minha diz que quando eles brigavam muito, meu pai não deixava faltar nada dentro de casa. Assim dizem, né? Que eu não morei com ele. Disse que eles brigavam muito porque ele realmente tinha outras mulheres na rua, enfim. Então ela dizia que nas brigas que a minha mãe jogava as coisas fora, as comidas, tudo que ela fazia com meu padrasto, ela fazia também com meu pai. Então ela não foi ensinada. E isso me faz lembrar, ô Paulo, de como nós, mulheres hoje cristãs, temos a obrigação, o apóstolo Paulo diz isso lá na carta de Tito, que as mulheres mais velhas precisam instruir as mais novas. Isso é importantíssimo porque ela não foi ensinada. Então, como é que você dá aquilo que você não recebeu? Como? Quando você conhece Jesus Cristo, que foi o que aconteceu. Dentro disso, aos 17 anos, eu já tinha me batizado, servindo a Jesus, uma briga muito tremenda que eu tive com a minha mãe. Eu trabalhava nesse período dos meus 15 aos meus 17, fui trabalhar em casa de família. Então, deixei meus 3 irmãos menores em casa com ela e fui trabalhar em casa de família, ser doméstica. E eu dormia e vinha para casa, final de semana, com comida, as coisas que eu trazia da patroa, né? Resto de comida mesmo eu trazia. E aí eu cheguei em casa, minha mãe bêbada, não tinha comida, não tinha água, meus irmãos tudo sujo. E aí eu olhei aquela cena e falei, eu não quero mais viver isso. Procurei a certidão de nascimento dos meus irmãos menores, porque eu e a minha irmã, que estava grávida quando meu pai se separou, não éramos registradas. Mas os dois menores foram registrados porque foram registrados só no nome do pai. foi registrado. 21. E aí, quando eu cheguei em casa, ela tinha brigado com meu padrasto e a certidão de nascimento dos meus irmãos menores estavam rasgadas. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, fui lá, colei aquilo com todo carinho, guardei, porque eu entendia que aquilo ali era um documento importante para eles. Mas naquele dia, eu saí de casa com 17 anos. Não, ficava. Sozinha. Fui sozinha. Nesse período, minha mãe, ela. Eu costumava dizer, hoje eu não falo mais isso, que ela fazia com a gente igual bola de futebol. Jogava fora, jogava longe. Você acha que ela descontou? Eu acho que ela
ela descontou nos meus, claro, porque eu saí de lá e eles ficaram totalmente desprotegidos. Eles foi o período que a minha irmã, a Luciana, a parte de mim, né, ficou pré-adolescente, então ela foi morar com um rapaz com 14 anos, engravidou. A Daniele, que é a depois dela, né, engravidou também com 14 anos, 15 anos. O meu irmão, o André, hoje, que me ajuda muito, pregador da palavra, sou apaixonada pelos meus irmãos. É muito pequeno, só não se perdeu porque a gente estava sempre em cima dele, né? Sai daí, não é companhia para você. Então, mas ainda assim eu dava um pouco de assistência para minha mãe. E nesse período, o André, o Pedro, é, Paulo, eu voltei para o mundo. O mundo, ele te abraça, né? O mundo, ele te abraça. Então eu já era uma menina que era carente de pai e mãe. Nós éramos órfãos de pai e mãe vivos. E aí você vai para o mundão, bonitinha, né? Toda. Então fui para o mundo e lá no mundo eu só não entrei no mundo das drogas, mas conheci minha família paterna, já é uma família de sambistas, né, de pagodeiro, então a gente já cresceu naquele meio também, da minha avó paterna. Então fui conhecer o mundão aí de baile funk, de tudo que você possa imaginar. Noitadas. Hoje eu passo na frente de um bar assim, eu fico olhando e falei, meu Deus, não acredito que eu sambava em cima de uma mesa dessa com um copo de cerveja. Eu falava, meu Deus, como que eu vivi isso? Desviada. As pessoas dizem que o desviado é aquele que não quer mesmo saber de Cristo. Eu não, eu temia. Eu passava em frente a uma igreja, eu abaixava a minha cabeça. Eu sentia saudade do Espírito Santo. Eu tinha um temor que eu falava assim, Senhor, não me deixa morrer sem ti. Mas o que te fez sair? Da casa da minha mãe. Não, da presença. Vai se afastar. Porque eu não tinha muito apoio, né? Eu não tinha um apoio, eu não tinha. Hoje, só completamente sozinha. Eu andava, a igreja, eu morava no Barro Vermelho, a minha igreja era no Bom Pastor, então eu tinha que andar, sei lá, uns 3 quilômetros para chegar na E igreja. ser cristão não é fácil, é difícil. Muito difícil. Imagina, eu jovem, 17 anos, né? 17 anos. Então eu fiquei longe, sofri muito. Tentei suicídio várias vezes, de cortar pulso, de tomar remédio, de querer me jogar em Copacabana, querer me jogar na frente do primeiro carro ali. Quantas vezes eu sentia a mão do Espírito Santo me puxando. Eu falava, Jesus, eu não quero mais viver isso, eu não quero viver essa solidão, porque eu me sentia literalmente sozinha. Sai. Só ele preenche. Vou chegar. Paulo, até que um dia, já com meus 18 anos, 19 anos, nesse período, Paulo, eu consegui, com um tio meu, irmão do meu pai, procurar a defensoria pública para me registrar, porque eu não tinha documento, eu era indigente, né? Eu não era reconhecido. E aí um tio meu, ele, vamos no Fórum de Nova Iguaçu, e fomos no Fórum de Nova Iguaçu, isso antes de eu passar a dormir na casa de família. Conseguimos, abrimos o processo na época, e aí eu fiquei com aquele papelzinho, como se fosse ali, aquilo era a minha identificação, aquele é meu documento, né? Que meu documento, meu pedido de certidão de nascimento estava no fórum, e aí eu andava com aquele documento, só que como é que funciona a justiça, né? Se você não tiver ali um advogado e tal, aquele processo acaba arquivando e você perde. E nesse período, meu processo ficou arquivado por muito tempo. Até que em 1997, eu peguei aquele papel e falei, não, eu quero estudar. Eu quero estudar. Paulo, mas eu era tão sedenta em aprender a ler e escrever que não me pergunte como. Eu lia, mas eu não sabia escrever. Como é que você consegue ler e você não sabia escrever? Fui alfabetizado muito pouquinho, né, em uma associação de moradores. E aí, o A, E, I, O, U, as vogais, essas coisas, né, a gente foi aprendendo, enfim. E aí, nesse período, eu falei, não, eu quero estudar. Já adulta, 97. Decidi trabalhar em casa de família de segunda a sexta, não dormi e fui para uma escola municipal, lá em Belford Roxo mesmo. E eu cheguei lá na secretaria e falei, olha, eu queria me matricular para estudar, eu quero estudar. Aí ela falou, tá bom, vamos fazer uma prova aqui. Fiz uma prova para ir para a primeira série na época, né? Que antigamente é a primeira série, hoje é o primeiro ano.
E fiz a provinha, passei, na hora ali. Aí fiz a outra prova para a segunda série, passei. Aí fiz para a terceira, passei. Só não passei para a quarta porque eu não sabia fazer conta de dividir. Então tive que fazer a quarta série naquele ano. Nesse tempo, a orientadora pedagógica dessa escola, ela chegou para mim, estava terminando o ano e falou: Adriana, por que você não é registrada? E eu expliquei para ela: meu pai era da aeronáutica, ele nos abandonou, eu era pequeno, e aí brigou lá por algum motivo, os documentos ficaram presos lá e ele não registrou as duas últimas filhas. Aí ela falou: então eu vou pegar o seu caso, Adriana, e não vou te cobrar absolutamente nada. E aí essa mulher não só tratou do meu caso, como o caso da minha irmã também. Enfim, em 1998, nós fomos registrados e o nosso registro está até escrito, tem uma cópia, né, que agora eu já estou casada, uma cópia que esse registro foi feito pela Vara Infância da Juventude. E eu queria ser advogada, né, porque eu queria botar todos os pais irresponsáveis presos, porque era uma irresponsabilidade. Como é que funciona? Como é que eu conheci Jesus? Como é que Jesus me resgatou desse império triste, dessa vida triste que eu vivia sem Cristo? Nesse período, eu conheci uma pessoa, me envolvi com uma pessoa, e aí, no auge do meu desespero, engravidei do meu filho Marcos Vinícius, amor da minha vida, mais velho. No alto lá do viaduto de Madureira, eu com um barrigão enorme, sozinha, porque eu morava sozinha nessa época. Eu cheguei na. Foi a última tentativa de homicídio, de suicídio naquela época. Eu parei no cima do viaduto Negrão de Lima, parei lá, olhei para baixo onde tinha o trem e falei: vou acabar com a minha vida. O que eu vou fazer sozinha? A pessoa com quem eu me envolvi era um adúltero, né? Tô com ele há tantos anos, que eu conheci com 17 anos, eu estava com 21, 22 anos quase. E aí eu falei: como é que eu vou fazer? Eu ouvi claramente aquela voz falando assim: você não precisa mais morrer, você tem uma vida dentro de você. E aí eu lembrei de quem? Jesus. Ainda assim não tinha voltado para Cristo. Não voltei. Tive o Você Marcos. já ouvia e já. Que eu costumo dizer hoje que quem conhece Cristo, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. E aí eu tive o Marcos Vinícius, morava. Essa aí. Vai sentir. Não, você sente saudade. E aí eu fui morar com a minha irmã, a Luciana, e aí tive meu filho lá. Com 24 dias eu tive que deixá-lo para voltar a trabalhar e eu só vinha final de semana. Até que no dia lá no meu trabalho, no quartinho, eu falei: Senhor, eu quero fazer uma oração aqui a Ti. Se o Senhor enviar uma pessoa que me ame, que cuide do meu filho, que me respeite. Eu fiz aquela oração tão verdadeira, que eu tenho certeza que foi verdadeira. E aí um primo meu, Leandro, e que conhecia o meu marido atual, o Edivan, falou: vamos juntar aí, o Edivan, Catiú, tu tá sozinho, vamos juntar o Edivan. E aí chegou o meu marido, meu companheiro, nos conhecemos. Foi muito difícil a estadia, no meio de um período muito complicado do nosso casamento. Nós estamos juntos há 25 anos, mas entre namoro e morar junto foram 4 meses. Nascemos no mesmo ano, no mesmo mês, temos a mesma idade. Edivan, eu falo do meu marido hoje, que ele é meu ajudador, ele é meu companheiro, ele foi o homem que Deus colocou na minha vida para cuidar do meu filho, do Marcos Vinícius, né, que é pai, pai não é o genitor, mas é o paizão que ele chama de pai, e o Edivan também, meu filho, para lá, meu filho para cá. No início foi muito difícil. Como é que eu voltei para Jesus? Casamento muito complicado. Uma bela noite eu dormi e eu sonhei. E o Espírito Santo, ele me despertava e falava assim, ó, me segue. E eu falava: meu Deus, para onde eu vou? Como eu vou? Me segue. E aí eu fui. Eu ia, ele me levou em todos os lugares por onde eu passei naquele período que eu estava longe dele. Me mostrou eu sambando em cima das mesas, bêbada, as pessoas me carregando, bêbada.
Ele me mostrou tantas situações difíceis que eu vivi longe dele. E aí eu me lembro que ele me levou em frente a uma igreja Assembleia de Deus, ainda aquela redondinha assim, né? Aquela portinha estreita, igreja lotada. Aí eu olhava assim, o pastor pregando, e eu entrava, não, não é isso que ele está falando, não é isso, a Bíblia não diz isso, tá errado. Ninguém me ouvia, o Espírito Santo falava, me segue, me segue. E aí chegamos num descampado, grama verdinha, 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 poucas pessoas ali, de joelhos. E ele falava assim, é assim que eu te quero. Olha, Paulo, eu despertei daquele sonho, chorava, chorava, e fui lá na minha gaveta, peguei lá a minha pretinha, né, minha Bíblia, e falei, Senhor, então me dá uma palavra. Não aguento mais ver assim, Jesus. E aí ele me levou em Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre. Antes de você nascer, eu conhecia. E você foi formado. Onde eu te mandar, tu irás. O que mandar falar, tu falarás. Não tema diante dele. E eu li aquilo, eu tenho até hoje lá. Olhei aquilo e falei: Amém, Senhor, cansei. Eu vou voltar para ti, Senhor. Obrigada por ter cuidado de mim. E aí, nesse período, meus irmãos, todo mundo já assembleiano, todo mundo na igreja, todo mundo crente, minhas irmãs, todo mundo. E eu queria ir para a Assembleia, eu quero para a Assembleia. Amo, sou apaixonada pela Assembleia de Deus, sou pentecostal mesmo. E aí, mas era longe. Meu marido não era crente ainda. E ele se converteu contigo? Sim, mas demorou muito. Demorou? Muito. Mas primeiro eu tinha que converter, né? É. E aí, aquela vou para lá, vou para cá, eu falei, não. Mas o meu marido, ele já era crente, ele não sabia. Um homem íntegro, família honrada, que honra pai e mãe. Não tem como você não ser um excelente marido, um excelente pai, um excelente avô. Quando você é um filho que honra, as promessas elas te alcançam. Então, nesse período, vou para lá, vou para cá. Bom, vou ficar por aqui. Meus filhos pequenos, Marcos e Mariana, já tinha a Mariana, a nossa filha do meio. E aí eu falei, não, vou ficar por aqui. Aí eu conheci a irmã Olga. Eu preciso falar dessa mulher na minha vida. É, muito, muito problema, Mariana pequena, aquela situação toda, eu trabalhava fora e chegou um período que eu precisava ficar em casa. Só que eu era muito dinâmica, uma menina que precisou sobreviver. Então eu defendia os meus irmãos. Eu era a Adrianinha que brigava no Barro Vermelho, de cair no pau mesmo, porque eu defendia os meus irmãos com unhas e dentes. Eu olho no espelho e falo, gente, não acredito que eu era uma Adriana barraqueira, que brigava, caía pra dentro. Tem meninas lá até hoje, mulheres lá, que a gente quase não se fala, perdemos o contato, é claro, mas de brigar, de cair, de rolar mesmo para defender os meus irmãos. Eu sou leoa. E aí, eu nessa coisa de família, eu falei, poxa, acho que eu preciso parar um pouco para cuidar dos meus filhos, da minha família. Mas eu queria empreender, eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria fazer, eu queria acontecer, mas era o tempo de eu parar. Até que um dia, eu voltando para Jesus, botei uma plaquinha na minha porta lá, manicure e pedicure, para eu desacelerei um pouquinho. E aí a dona Olga, minha vizinha, morava do lado, esposa do pastor, ela viu a placa lá e bateu no meu portão. Minha filha, você faz cabelo? Dona Olga, ela é uma cabeleireira espetacular no bairro na época. Bateu em fazer minha unha. Ah, pois não, eu sentei com aquela mulher lá. E aí, conhece meu marido desde criança. Cresceram juntos, né? Os filhos, enfim. Comecei a fazer a unha dela, ela falou assim, tá tudo bem, minha filha? Aí eu olhei para ela assim, a lágrima começa a chorar, né? E aí eu falei, não tá bem não, né? Mas Jesus, ele tem grandes planos para fazer na sua vida. Adriana, ele vai te levar a lugares tão altos, que você não consegue imaginar. Teu marido é o sacerdote, Adriana. Aí começa a vir espadada, né? Seu marido é o sacerdote da tua casa. O Edivan é um menino de ouro. Porque eu era aquela mulher rinchosa. Não tinha ninguém, ninguém me instruiu. Eu tive que expor aquilo que eu aprendi. Então, o seu Edivan falava assim, filha, vamos fazer uma obra? Ah, vamos fazer uma obra. Tá, vamos esperar um pouquinho, né? Quando via, já tava indo, né? Aquela esposa que acabou o gás. Acabou o gás, eu espero chegar. Quando chegava o gás, eu estava lá. Então, eu não fui ensinada que na minha casa tinha um sacerdote. E a dona Olga só de espadada. Só de espadada.
Minha filha, o teu marido é um sacerdote. Ele ainda não conhece, ele ainda não segue a Jesus. Ele conhece, mas ele ainda não segue a Cristo. Coloca a mão no peito dele de madrugada e profetiza. Passa as camisas dele profetizando: teu marido, Senhor, traz meu marido é um sacerdote, é o pastor da minha casa. Dona Olga, ele quer que eu vá para casa da mãe dele, Dona Olga, mas eu quero ir para a igreja. Vai com teu marido, Adriana. Ele é o sacerdote. E aí eu falei, Senhor, então me dá uma palavra. 1 Pedro capítulo 3. Vós, mulheres, sejais submissas aos seus próprios maridos. Essa palavra aí foi a palavra que eu falei, ah, não, Jesus. Não, 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 não. Eu não entendia. Eu não entendia o que significava essa palavra, né? Que eu era auxiliadora, que eu era suporte, que eu era aquela que estava ali ajudadora do meu esposo. Para que este que ainda não obedece à palavra, eu entendi. Peraí, realmente o Edivane conhece, mas ele ainda não obedece. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento honesto da sua esposa. Paulo, eu falei assim, Senhor, que soco na boca do estômago. E Dona Olga ministrando sobre a minha vida. Dali eu falei, Senhor, eu quero ser uma nova, aquela cultura familiar que eu venho. Minha avó paterna casou com meu avô e dizia que o marido dela era a carteira dela assinada. As minhas tias, né, namorados, aquela coisa toda. Minha mãe, eu não quero isso para minha vida. Eu quero literalmente ser aquilo que a palavra me manda ser, aquela ajudadora, aquela mulher. E aí eu fechei a minha boca e comecei a orar. Vou contar a senhora. Toda essa dor, sofrimento, superação, você entende, acredita, foi ter sobre Cristo para hoje, né, você poder testemunhar através disso, você entende que os dois lados, né? Tio, Mas a minha mãe também não tinha instrução. Como que você vê o agir de Deus? Porque você falou que passava por lugares que realmente não tem como não ver Cristo ali. Porque você passou por coisas, situações que aos olhos humanos não era para você estar aí. Sentada aí, formada, mãe, esposa, serva do Senhor. É porque assim, Cristo age e agirá, né? Ele é o mesmo hoje, ontem e será. Mas como você vê isso hoje? Hoje você tem esse discernimento, né? Cristo sempre esteve contigo. Mas naquela época você não tinha esse discernimento, essa noção. Como foi para você hoje? Hoje você entende isso, mas como foi em tudo isso? Hoje você vendo assim, fazendo uma análise, como você pode passar isso pra gente? Que Cristo te auxiliou em todos os momentos. Sabe, a partir do momento que Cristo me auxiliou nesse momento, quando o temor de Cristo, ele invadiu o meu ser, quando eu entendi com pouco discernimento que só quem poderia resolver os meus problemas era Ele. Mas a partir, Jesus, sempre. Mas a partir do momento que eu o reconheci como Senhor e Salvador da minha vida, eu, que eu falava, eu quero me apaixonar por Jesus. Eu quero testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Eu olhava para a irmã Olga e já te falei que lá com 5 anos eu falava, eu não vou ser nada disso que ela está dizendo. Uma, o tempo inteiro, mesmo sem entendimento, mesmo sem entender, mas eu já via que era o cuidado. você não sabia, né? Mas já Paulinho, você vê, né? Paulinho, uma criança com 5 anos, 5, 6, 7, 8, ser abusada sexualmente, ver. Eu me lembro que um dos tiroteios que nós passamos lá no Barro Vermelho, de bandido entrar de um lado e sair do outro e polícia atrás de nós,
Você não vê Deus nisso, não tem como você não ver. Nenhum dos seus irmãos, eu já falei para você que eu vi amigos nossos que cresceram conosco ali morrer no tráfico. Nenhum de nós. O único que tentou entrar usando droga foi o meu irmão, que vem antes de mim, já no período já adulto, né? A gente estava bem adulto, tentou entrar, usou droga, foi preso. Eu me lembro que eu entrei na delegacia 2 vezes na minha vida, na verdade 3 vezes. A primeira para fazer aquele, porque não tinha documento, né? Então para fazer aquele exame digital para saber se realmente eu não fui registrada. A segunda foi para quando meu irmão foi preso. E a terceira para fazer o óbito dele. As 3 vezes que eu entrei numa delegacia, nunca entrei numa delegacia. Então, nenhum de nós entrar na vida do crime. Por muito pouco, quase que eu não fui mulher de bandido, eu posso dizer isso aqui, porque na minha infância, ali na minha adolescência, como eu já te falei, a gente namora, né? Conhece pessoas, mas quando o Espírito Santo viu que eu estava indo para aquele caminho, de alguma forma ele me resgatava. Aquele rapaz foi morto. A história é tão grande, tão linda. Aquele rapaz foi morto, eu reconheci, meu Deus, então se eu tivesse vivendo, se eu tivesse naquele lugar, naquela hora, eu tinha morrido junto. Então foram situações que você foi olhando assim, realmente foi a mão de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aí eu vi e falei, realmente o Senhor me ama e eu não quero entregar menos do que. Quando a dona Olga começou a ministrar na minha vida, aquela mulher começou a me ensinar, ela me ensinou coisas que hoje eu falo, Senhor, eu quero ser igual a dona Olga. Eu quero ser referência, eu quero ensinar para as pessoas, eu quero ensinar para as mulheres, eu quero ensinar para as minhas filhas. Hoje você entende ser uma referência na sua família, Na minha família, da- os meus sobrinhos falam isso. As minhas irmãs falam aqui na isso. igreja, Igreja. o pastor te referencia muito. Você, como a gente falou, você tinha tudo para dar, para ir pro Tudo para outro dar lado. errado. Aí você é formada, né? Estudei, E fui aí, registrada, nada. mas aí eu voltei a estudar já com 2 filhos pequenos, já casado, já morando com meu marido. Então era a luta, né? Porque eu fiz até a sexta série e aí parei porque tive os filhos pequenos. E aí quando voltei, eu falei, não, peraí, eu vou estudar, quero ir para a escola. E aí eu botava um filho no carrinho na parte de cima, outro na parte de baixo e ia para o CIEP fazer a 8ª série. E aí eles choravam, dava mamar um, empurrava carrinho, era uma luta, falei, não, vou ter que parar. E parei um tempo. Mas aí ouvi uma senhora passou e falou assim: Ah, tá tendo EJA no CIEP do outro lado do Rio, à tarde. Opa, já estava de tarde, fui lá, peguei a Mariana, que tinha 2 aninhos na época, botei Mariana na escola também. Então eu colocava os meus 2 filhos à tarde e atravessava para o CIEP fazer. Então lá eu fiz meu ensino, terminei o fundamental, fiz o ensino médio, tudo EJA, tá? Era interessante, porque quando eu contava a minha história, hoje eu tenho orgulho em dizer isso. Quando eu contava minha história em sala de aula, ou quando eu via uma mulher desanimada, eu sou uma motivadora de mulheres. Quando eu via aquelas meninas desanimadas, meninas novas, eu falei, meninas, deixa eu contar uma história para vocês. Ó, isso, tenha força, vambora, vocês conseguem. Olha, eu não tô aqui, deixei meus filhos, meu marido. E aí eu terminei o ensino médio em 2010. Terminei meu ensino médio em 2010. E aí eu falei, e agora? Sempre tive o apoio do meu marido, sempre tive o apoio do Edivan, mesmo com toda a preocupação dele com as crianças ainda pequenas, né? Eu falei, não, peraí, eu vou estudar. Terminei o ensino médio. Aí, quando terminei o ensino médio, passou um tempo, falei, poxa, eu quero fazer alguma coisa. Aí fui fazer cabeleireiro profissional, tudo de beleza eu fui fazer, ajudando, e isso tudo para poder atender em casa. Quando eu comecei, como é que eu cheguei a ser a podóloga? Dentro desse. Despertou isso. O Qual que me foi a. despertou? Eu sempre fui apaixonada pela beleza, sempre gostei de deixar as mulheres bonitas. Sempre gostei. E aí, apaixonada por unhas, sou louca por unhas. E aí eu via com as unhas muito encravadas, né? Eu falava, não, peraí, eu desencravo isso aqui. Eu tenho que me especializar nesse negócio. E aí foi quando eu fui buscar podologia. Falei, não, quero ser podóloga. Fui fazer o curso de podologia. E aí, outra história linda. Quando eu estava fazendo o curso de podologia, a nossa filha do meio, a Mariana, teve câncer 2 vezes. O primeiro câncer dela foi com 12 anos, no auge do curso, e depois o câncer voltou com 17 anos. Mas no período com 12 anos, eu já tinha a Marina, que hoje está com 12, bebê. Então, foi algo que nós vimos a mão de Deus, e foi nesse período que meu marido aceitou Jesus. 10 anos eu orando,
pela conversão do meu marido. Eu me lembro que eu me tornei faxineira da igreja onde eu era membro, meus filhos também, e eu desci o tanque batismal, era uma igreja muito grande, né? E aí eu descia o tanque batismal todos os dias. Eu dobrava o meu joelho naquele tanque e falava: Senhor, traz meu marido. Senhor, traz meu marido. Eu botava a mão no banco e falava: Senhor, traz meu marido. Para que a gente possa servir a Ti juntos. Não para que ele me acompanhe, mas para que eu o acompanhe. Traz meu marido. E aí eu orei, mas isso tudo sendo ministrada lá, né? Sendo a palavra ecoando dentro do meu coração. Dona Olga, só que a Dona Olga faleceu, né? Dona Olga ficou muito dodói, muito dodói. E eu tive o cuidado de estar com ela a última noite de vida dela. E eu vi aquela mulher, né, em situações difíceis. Na minha oração ali dentro, eu falei: Senhor, eu não. Me ensina a levar esse legado aqui. Legado de amar mulheres, de amar pessoas, de cuidar, de amar mesmo e cuidar por amor a Cristo. Então, Dona Olga descansou, foi um período maravilhoso na minha vida. Hoje a gente não está mais lá, né? Já viemos para Maricá. Enfim, aí no período que eu estava na faculdade fazendo curso de podologia, minha filha teve câncer pela primeira vez, a Mariana. E eu me lembro que ela falou assim: mamãe, tá nascendo um caroço aqui no meu pescoço. Aí eu olhava assim, final de 2014, um carocinho pequenininho. Aí eu falei assim: ah, filha, não deve ser nada. Ela era muito doente por causa da garganta, era problema respiratório e tal. Findou o ano 2014, eu tive a Marina em julho de 2014, iniciou 2015, março, abril, mamãe, o caroço tá maior. Aí ela levantava o pescoço, aquela bola enorme aqui. E aí eu falei: vamos procurar uma pediatra. E aí fomos na pediatra, a pediatra falou: doutora Rosane Cirqueira, apaixonada por ela. Cuidou do Marcos Vinícius, 27 anos atrás, e agora cuida dos meus netinhos. Lá do Rio, Nova Iguaçu. E aí ela falou: vamos fazer uma ultrassom. Fizemos uma ultrassom, a doutora falou: Adriana, isso aí é uma tumoração, eu sugiro uma ressonância. E aí eu falei: agora, como é que a gente vai fazer? Os amigos nossos, que na época trabalhavam no hospital de Saracuruna, falou: ó, traz ela aqui, que aqui tem ressonância. Adão Pereira Nunes. 2015, junho de 2015. Levamos Mariana, dia 13 de junho de 2015. Levamos Mariana, chegou lá, o médico olhou. Mãe, tem exames fora? Tem. Olhou: olha, mãe, a gente vai internar a sua filha para fazer exames específicos. Mariana ficou internada 15 dias lá. Nesses 15 dias, tem o pessoal de capelania que faz visitação. E aí, acabei de dar banho na Mariana, levei ela pro leito, voltei no banheiro para buscar as coisinhas dela. Quando eu voltei, ela estava de Maria Chiquinha, os olhos arregalados. O que foi, filha? Mãe, tá vendo aquela moça ali? Ela falou que o Senhor está me curando para eu louvar a Ele. Ah, Aí eu falei assim: você contou alguma coisa para ela? Mamãe, não falei nada para ela. Mas a gente não tinha feito nenhum exame ainda. Fizemos a ressonância da Mariana, deram 4 tumores. Um aqui na glândula submandibular e 3 aqui na cervical por trás. Aí fez a cirurgia, retirou aquele tumor maior, Mariana foi para casa e foi um período muito difícil porque Marina era bebê, então eu tinha que ficar no Saracuruna e eu ficava durante o dia e algumas amigas queridas, Neusimar, Beth, mulheres de Deus, tantas outras enfermeiras que nos... Não, mãe, vai que a gente fica. Ficamos com a Mariana ali, ela fez os exames. Demorou 30 dias para o exame sair. Quando saiu, já início de agosto, a biópsia, e aí deu um carcinoma na adenoide cístico. Mãezinha, uma quinta-feira, tô te encaminhando para o INCA, vai amanhã passar pela triagem. Se você não conseguir, você retorna aqui com ela no sábado, que a gente interna ela e leva ela para o INCA. Só que nesse período, Paulinho, era líder de mulheres, né? A gente liderava a família na igreja, coisa de louco. E aí, o que eu fiz? Eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, me dá uma palavra. E aí o Senhor me fez lembrar de Marta e Maria. Quando Lázaro estava doente, mandou avisar para Jesus: Jesus, seu amigo Lázaro está muito doente. E Jesus mandou avisar para elas que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para glorificar o nome do Senhor. Pensa numa mãe louca que as meninas da igreja falavam: você é maluca, Adriana, não te vejo chorar. Minha filha chorava: mãe, eu quero fazer 15 anos, eu não quero morrer, mãe, eu não quero. Sacudir os ombros dela e falar: você não vai morrer. Olha o que a palavra de Deus falou para a gente, filha, não é para a morte. E você lembra da irmã lá no seu hospital? Que essa enfermidade não é, que você vai ser curada para você louvar a Ele.
Mariana saiu dali, fomos para o INCA. No dia seguinte, passamos pela triagem. Minha filha entrou no INCA em início de agosto. Só que o INCA não aceita exames de fora. Então, ela teve que ser internada, fazer todo o processo de novo. E aí, naquele lugar, minha filha ficou, ainda está lá até hoje, né? Está com 24 anos, vai fazer 24 anos, ainda é paciente do INCA. Minha filha foi operada, aquele processo doloroso, porque eu tinha uma bebê em casa. Meu marido trabalhava, era uma loucura. Minha filha, quando ela voltou para casa, antes da cirurgia, a doutora falou: Adriana, mãezinha, nós vamos ter que colocar tráqueo. A gente vai arrancar um músculo que tem aqui, um nervo, que vai arriar o braço dela, vai arriar a boca. Na verdade, a gente vai retirar esse músculo. Então, a boca dela vai ficar arriada, o braço vai ficar arriado e oração. Pensa num batalhão. Você que, quando alguém falar para você assim, ó, ora por fulano, irmã, ora. Se não dá para você orar depois, não deixa para depois, não. Você pode orar por mim agora, irmã. Vamos orar agora. Ora. Aquele batalhão de pessoas que eu nem conheço orando pela minha filha, mandando mensagem. Adriana, a gente está orando de madrugada, de manhã, o povo orando, e eu orando, orando. Passou pelo. Quando a minha filha saiu do centro cirúrgico, a doutora falou: Olha, mãezinha, não foi preciso tirar o músculo, o músculo. Não foi preciso, a gente manipulou muito ele. Não foi preciso colocar tráqueo. Mas ela ia precisar fazer muita fisioterapia para a boca voltar, o ombro voltar. E realmente, ela fez muita fisioterapia para levantar todo, né? Mariana foi para casa sem precisar tomar uma medicação. Período de 3 anos. Ela teve a festa de 15 anos que ela tanto sonhou, teve tudo que a gente sonhou e a gente servindo a Deus. Nesse período, meu marido ficou desempregado, Mariana teve o câncer. Nesse período, foi uma loucura. Filho pequeno. Meu marido aceitou Jesus como? Estava dirigindo, a gente num furacão. Ele estava dirigindo na chuva, vindo da Zona Oeste, para Belfor Roxo. O trânsito lento na Brasil, veio um carro e bateu nele. Ele falou que ali ele levantou as mãos antes de sair do carro para fazer qualquer coisa. Ele falou: Tá bom, Jesus, eu já entendi, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E aí meu marido aceitou Jesus, diácono da casa do Senhor, aquele que falava: Eu detesto blazer, eu detesto terno. Tinha coleções de gravatas, servo de Deus, crente temente ao Senhor. E aí minha filha também se batizou nesse período, a Mariana também se batizou. 2020 eles se batizaram, curada. Só que quando eu estava no período, já terminando o período de 4 anos, 17 anos o câncer voltou no mesmo lugar. Fomos para uma consulta, ela, mãe, o caroço voltou. Aí eu olhei assim, realmente. Aí fomos para a consulta, o médico falou: Olha, mãe, voltou, vamos fazer uma ressonância. Agora ela vai precisar operar de novo e vai começar as sessões de radioterapia naquele local. E aí operou de novo, 35 sessões de radioterapia. E eu sei que está terminando a minha fala, mas eu preciso contar um testemunho aqui, milagre. Um milagre. Mariana operou. Só que antes da Mariana operar, nós tínhamos um carrinho, uma Meriva amarelo, ex-táxi. Ruim, já com uma rachadura de ponta a ponta. E nós tínhamos que ir de Belfor Roxo para o centro do Rio todos os dias. Foram 35 sessões. Todos os dias para fazer a rádio. Meu marido falou: Esse carro não vai aguentar, filha. O que a gente vai fazer? Eu falei: Vamos orar. Vamos orar, ver o que Deus vai fazer. Começamos a orar. E aí, um belo dia, eu já estava terminando o curso, porque eu precisei parar. Lembra do período de rádio? Eu fiquei um tempo sem terminar o curso. Então, nesses 3 meses que eu fiquei fora do curso, eu fiquei devendo uma mensalidade. E aí, tem os amigos, né? Que eu só vi assim, ó, chegava os Pix que pagaram a minha mensalidade. Os amigos que compraram meu material para entrar no laboratório. Então, foram muitos milagres, mas ainda assim eu consegui terminar. Quando começou a sessão de rádio, ela ia operar, ia começar a fazer as sessões, meu marido falou assim, me pegou no curso, falou: Filha, vamos ali. Aí fomos numa concessionária. Chegamos lá, a vendedora falou assim: Vivi. Falou: Adriana, por que vocês querem comprar um carro? Vocês querem trocar de carro por quê? Eu falei: Então, Vivi, a nossa filha vai começar a fazer uma radioterapia e o nosso carro não vai aguentar vir no Brasil, vai dar problema. Só que nós fomos para ver uma Fiat Uno usada, que era mais barato, que a gente não podia pagar, mas a gente queria, né? E aí ela falou, mostrou: Vamos ver um Argo. Aí mostrou um Argo. Aí daqui a pouco ela foi lá, nada de propaganda, não é propaganda da Fiat, tá, gente? Em nome de Jesus. Vimos, não, mas Vivi, assim não dá. Tamanho a sua família, tantas pessoas. Não, vim aqui ver. Aí mostrou pra gente um Gran Siena 2019. E era o ano, 0.
Aí eu olhei pro meu marido, o marido olhou para mim, eu com quatro, eu com R$ 4,05 na época, era o valor da passagem, e ele com Meriva, só o combustível. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí ele falou: não, eu só vim ver. Ela, não, vamos ver, e pesquisa daqui, tem que dar uma entrada de, sei lá, 22 mil. Aí ele, não, mas a gente não tem. E pesquisa, e vai, vai, vai. Uma entrada de 4 mil, uma entrada de 2 mil. Zero entrada. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu acho que eu fiquei branca. E ele é branco, ficou vermelho. Eu olhei para ele e falei: como assim? A gente vai comprar um carro? Ele, sim, vamos comprar um carro. Saímos da concessionária com um carro zero. Você com 4 Já Quanto? estava Já empregado. estava empregado. Já tinha Glória. passado muito Zero. tempo, né? Saímos da concessionária com carro zero. Então a gente entrou no carro, eu em estado de choque, eu falei: como assim? Tá, emplacamento de graça, não sei mais o que de graça, não sei mais o que de graça, tudo de graça. Aumentou um pouquinho, mas ficamos com o carro 2019, 2020, quando voltou, realmente passamos o período dela, as 35 radioterapia. Quando fez 2 anos que nós estávamos com 2021, que nós viríamos para morar em Maricá. Antes de virmos, um senhor falou assim: estávamos procurando um terreno lá em Belfor Roxo ainda. E aí esse senhor falou assim, o corretor: Divan, chegou lá em casa um belo domingo, chegamos da igreja, bateu, Divan, foi não, seu fulano, queria comprar teu carro. Aí eu olhei para o Divan, já tinha atrasado a primeira prestação. 2 anos nós estávamos com ele, ainda faltavam mais 2 anos para terminar de pagar. Queria comprar teu carro. Eu olhei para o Divan, o Divan olhou para mim. Você me vende? Vendo. Vendo, sim. Quanto? Tá X valor, já paguei X valor, tá bom. Eu vou ver, quarta-feira eu volto aqui, tá bom. Aí na quarta-feira ele voltou. Me chega ele com uma pataca de dinheiro. Você não tá entendendo. Paulo, eu não gosto de contar bênção financeira, eu gosto de contar milagre. Quando eu olhei aquele dinheiro, o Edivan olhou para mim, ele: não, compra teu carro, pagou tudo que a gente já tinha pago o carro. Passamos documento para ele, chave, tudo. E o nosso carro tinha sofrido um temporal de chuva de granizo, então tinha alguns buracos, né, furo nele. Ele comprou assim mesmo o carro. 2 dias ou 3 dias depois, o Edivan recebe mensagem no celular. Ele quitou o carro. Os últimos 2 anos que faltava, ele quitou o carro. Aí, nesse período, nós viemos morar aqui em Maricá. Procuramos terrenos para vir morar aqui. Eu conto tudo isso para a gente, até eu mesmo. O Senhor não me deixa esquecer tudo que Ele já fez na minha vida. E quando a gente reconhece, Paulinho, o que Jesus fez na sua vida, você só respira Jesus. Você só fala Jesus, você vive Jesus. E quando eu vim para cá, eu falei: Senhor, e agora? Vou morar em Maricá, não conheço ninguém. Minha profissão, como é que nós vamos fazer? Era essa pergunta. Nós somos loucos, né? Meu marido, como é que a gente vai fazer? Viemos morar em Maricá. Cheguei aqui, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, sem igreja. A gente tinha vivido algumas situações sem ninguém. Falei: Divan, como é que vai ser agora? O Senhor falou: eu não esqueci de você. Lembra que eu não esqueço de você. Hoje eu tenho. Foi, né? Do ventre. E fugindo, né? É. Fujo o tempo todo. Fujo o tempo todo. Eu falei: Senhor, eu não sou digna, mas não é sobre você. É sobre ele. Não é sobre você. É. Quando a gente entende, não é sobre você. O reino não é sobre nós, não é sobre ele. E aí, quando eu falei: peraí, então tá bom. E aí, nesses 5 anos que a gente está aqui, vou fazer 6 anos, conseguimos um consultório. Moramos de aluguel 3 anos, foi doído. Sabe que aluguel na cidade que a gente mora é caro, caríssimo. Conseguimos ali, e ali sustentando. Eu falei: não, peraí, agora eu vou fazer uma faculdade. Aí o senhor me lembrou daquela Adrianinha lá do Barro Vermelho, que não tinha certidão de nascimento. Pobre de Maré Desci, fedida, cheia de piolho, não tinha certidão de nascimento. Miserável, eu e os meus irmãos. O Senhor lembrou: olha, lembra de onde eu te tirei? Ele não deixa a gente esquecer de onde, porque foi Ele que fez, é Ele quem faz. Quando eu vejo o consultório, quando eu vejo tudo que eu estou vivendo, a faculdade. Gente, eu fiz uma faculdade, não tem dúvida. Privado? Não, é Teu. particular. Eu não tenho a sala, não é minha ainda. Não é minha. Já tentei várias vezes sair de lá. Sabe o que o senhor falou para mim? Não saia do lugar aonde ordenei a sua bênção. Glória a Deus. Não saia do lugar onde ordenei a sua bênção.
Não saia daqui. Sabe por Isso quê? serve pra mim, glória a Deus. Lá eu reúno mulheres. É, De vez em você quando faço uma reunião com mulheres fala de- lá. Uma irmã subiu a escada outro dia e falou assim: Adriana, Deus me deu uma visão linda aqui, você cuidando de noiva aqui nesse lugar. Cuidando de noiva, mulheres saindo daqui, entrando de um jeito, saindo de outro. Foi onde surgiu. Posso falar um pouquinho do podcast, apenas ouça, porque a gente acaba ouvindo, né? Muitas histórias, Pedro, que a máscara, como eu te falei, a máscara esconde as minhas lágrimas. Eu atendi uma adolescente lá que eu não podia botar a mão no pé dela. Como? Podóloga, como é que eu não vou botar a mão no pé? E aí, tia, não bota a mão no meu pé, não. Falei, tá bom, fui tratar uma verruga plantar. E aí eu cuidei, eu olhei para a mãe com os olhos lacrimejados. E aí depois eu descobri que ela sofreu abuso e o abusador ela mexeu com seus pés nos seus órgãos. Como é que você ouve uma coisa dessa e você fala, Senhor? Claro que depois de várias sessões, né, eu estava fazendo massagem, já estava, porque eu amo cuidar de pessoas. O Senhor me colocou ali para cuidar de pessoas, não só tratar com os pés, mas o que eu vou te dizer agora foi difícil eu reconhecer isso. Eu sou um Jeremias. Eu sou uma profeta. Hoje eu posso falar, porque eu pedi. Sabe quando você pede, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem eu sou? Profetiza. Sabe aquelas profecias que você recebeu quando você era criança? Profetiza na vida dos outros. Profetiza na vida dos seus filhos. Porque começa lá em casa. Como eu preguei aqui, não adianta eu subir nesse altar, falar do amor de Cristo aqui, se eu não vivo isso dentro da minha casa. Eu tenho que viver, eu tenho que pregar para as mulheres aquilo que eu vivo na minha casa. Eu tenho que honrar o meu marido e viver aquilo dentro da minha casa. Eu tenho que cuidar dos meus filhos e honrar aquilo dentro da minha casa. Então, eu vivo Cristo na minha vida, em todo instante. Você tem quanto cuidado que ele teve contigo, né? Todo cuidado, Até agora. todo cuidado. Você entende que ele a todo momento na sua vida, né? Sem Sempre, não somos nada. ele, É eu não que vejo mais sem Jesus. tem uma caixinha de perguntas Ah, aqui. vou até tomar uma água aqui, peraí. Fica à vontade aí, vou beber também. Tem algumas perguntas. Aí, É o que vem na cabeça? é isso aí. Sim. Aí, se não quiser responder, Não, fica à vontade. pode ser que respire um pouquinho e pense, né? Vamos lá. Pensar, né? Penso, logo respondo, né? É. Vamos lá. Você acha que uma mãe pode amar um filho e ainda assim rejeitá-lo? Não. Olha, eu vou responder biblicamente, tá? Tá, pode ser. A Bíblia diz que mesmo que ela te abandone, Ele o Senhor jamais te vai abandona. te abandonar. Isso aí. Pode, Pode. mas o Senhor, ele nos acolhe. Nos acolhe. Sim. Amém. A segunda. Você acredita que toda mãe está preparada emocionalmente para ser mãe? Ah, Acho não, você não é. nem toda mãe Nem está toda. preparada para ser mãe. Se prepara na hora, né? Mas tem mãe e tem mãe, né? É. Eu, Quando aquela criança nasce, pelo menos os meus 3 filhos, amei gerar. Então, quando aquela criança veio para os meus braços, primeiro que a gente esquece da dor. Aquela dor que, vou falar algo aqui, heresia, Adriana, não fala, não fala. Pastor Moisés, me perdoa, pastor. Eu falo que quando chegar no céu, a Eva vai me pegar. Vai. Mas A dor de brincadeira, parto. claro. Mas é uma dor, a Bíblia diz que é a dor da morte. Mas quando a gente pega aquela criança, você esquece literalmente da dor. Hoje em É um dia, amor vindo. hoje em dia, a maioria dos partos hoje são cesarianos, né? É. Alguns por opção, né? Sim, sim. O meu primeiro parto foi parto normal, 13 horas para o meu filho nascer. As Meu meninas Deus. já foi cesárea porque estavam sentadinhas, então o risco era maior. Entendi. Mas eu prefiro vezes. É, Eu respondi essa Respondeu, pergunta? respondeu. A gente só a complementou, né? É, É, Até que ponto a rejeição de uma mãe definiu a mulher que você se tornou? a rejeição da minha mãe, ela me fez ser uma mãe diferente do que ela foi. A rejeição dela trouxe para mim uma experiência
como eu já falei, eu já dizia, quando eu for mãe, eu não vou fazer nada disso. E você, não vou ser Diferente. nada disso do que ela falou. Eu vou ser diferente. Hoje eu entendo que tem muitas meninas que não conseguem. No curso Mulher Única, a gente aprende um pouco sobre isso. E a gente fala que tem coisas que aquilo ali ou te alienia, você fica alienado e você acaba praticando as mesmas coisas. Ou aquilo ali te leva por um outro lado. E eu quis ir Pro outro lado. pelo caminho mais certo. Sim. É uma escolha. É uma escolha. Você acredita que tudo na vida é uma escolha? Essa pergunta não tá aqui, não. Tá, eu acredito que tudo na vida é uma escolha. Eu acho. Eu penso Eu que também. sim. É assim, só. Sim, é uma escolha. Essa pergunta aqui, não vou nem te. Assim, nem se põe no lugar da criança, no Tá. caso. Você já se perguntou o que eu fiz pra minha mãe não me amar, mas isso hoje você tem entendimento. Mas quando você era uma criança, você já se perguntou isso? Quando Sim. você tinha. Pô, o que eu fiz porque ela não me ama? Sim. Já se perguntou? Eu E a resposta que você chegou hoje? Falta de Na instrução, minha, né? na minha história, Sim. cada ser humano tem uma história. Sim, óbvio. Cada pessoa tem uma história e é louvável ouvir as histórias do outro, né? Então, na minha história, ela não soube dar, ela deu aquilo que ela recebeu. Ela não soube. Ela não. Ela não soube. Ela deu aquilo que ela recebeu. Se ela tivesse sido instruída de uma outra maneira, eu acho que ela iria amar os filhos que ela gerou. Você chegou a comentar aqui que no mundo espiritual ela foi uma vítima, Ela né? foi uma vítima. A minha mãe foi uma vítima. Tanto que no último dia, quando ela morreu, eu fui uma das últimas o médico chamou a gente para nos despedirmos dela. E eu entrei, ela estava no CTI, né? Respirando, de boca aberta, minha velhinha linda. Eu cheguei a fazer uma carta pedindo perdão à minha mãe por ter saído de casa. Hum. E no último dia, lá naquele CTI, eu chorei e falei para ela: mãe, a senhora me perdoa. Na verdade, eu te perdoo. Mãe, a senhora me perdoa. Porque, de repente, eu não fui a filha que a senhora queria que eu fosse, né? Mas eu também já te perdoei muito. Está perdoado. Porque eu entendo que a senhora também foi uma vítima. Então, nós cuidamos dela, tá? Em todo momento, nós cuidamos de todos os meus irmãos. Nós cuidamos da minha mãe por amor mesmo. Como a gente estava falando aqui no bastidores, né? É o mandamento Manda. que nos dá a promessa, né? Mas sabe por que nós cuidamos? Porque a gente Palavra. entende essa palavra. É, Os meus irmãos, nós entendemos essa temor, né? temor a essa É palavra. o princípio da sabedoria, né? O amor. É, é, é possível perdoar uma mãe sem voltar a ter relação próxima com ela? Acho não, né? Não tem como. Você É, perdoa e você cuida. porque perdoar é perdoar, né? Você perdoa, mas Perdoar, você cuida. é. Pô, você acha que a sociedade romantiza demais a maternidade, esquece que mães também podem ferir profundamente os filhos? Eu acredito que sim, tá? Eu acho que podem ferir profundamente os filhos, a sociedade. Mas se a gente criar os nossos filhos, não adianta. Através da palavra, lembra lá do Deuteronômio? Aham. Ensina seu filho, Caminho, cantando, isso aí, cantando. isso aí. É isso. Eu vou fazer uma ressalvazinha aqui que eu falo muito baseado na minha esposa e na minha mãe. Eu falo pra ela, pô, vocês têm um grande defeito como mãe, como. Ela, qual? Eu falei, pô, tudo que o filho erra, a culpa é tua. Você tem isso também? Se o filho um dia errar, você vai se sentir culpada? Eu não vou me sentir. Depende, né? Então, porque minha mãe, Depende. eu errei muito. E minha mãe falava, pô, acho que eu errei, o que eu fiz? Só que não tem nada a Não ver. tem nada. E minha esposa passa isso pro meu enteado. Aí ela erra, pô, eu não fui isso, não fui aquilo. Só que não tem nada a ver uma coisa com a Eu outra. costumo dizer que se eu pudesse, eu colocava os meus filhos numa redoma de vidro, para que eles saíssem dali já formados. Mas a gente não criou filho, eu não criei meu filho para povoar o inferno, eu criei meu filho para povoar o céu. Então eles vão ter que sair de casa. Eles vão ter que sair, eles Tem que vão ter que errar, casar, vão ter que errar. aprender. Mas eu falava muito para os meus Marcos Vinícius, para Mariana, falei, olha, o Marcos principalmente,
Não se envolva com drogas. Fala até hoje, né? Aham. 27. Não se envolva, meu filho. É É, um caminho sem volta. horrível. É péssimo. Não se envolva, meu filho, porque é um caminho sem volta. É, Mãe, pelo amor de Deus, não se envolva, não porque faz isso, seu pai não te ensinou a beber, a Não. fumar, a cheirar, Não. a roubar. Nós não ensinamos isso Nenhum para pai, nenhuma mãe, vocês. né? Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar, não pensa você, não, vou colocar meu amigo. O seu amigo te leva para a furada. Te leva. Ele te leva tanto para o caminho bom quanto para o caminho mau. Agora, você que tem que falar, não, aqui, opa, aqui é o caminho certo, aqui não vou. Se eu for para cá, vai dar problema para mim. Escolhas. Exato. É, hoje você consegue olhar pra sua mãe sem esperar nada dela. Acho que sim, ela já se Sim, foi, já né? foi. É. Sim. Mas ela, antes dela ir, você perdoou, você teve um. Dela. Dava banho, dava. E como é que foi isso pra ela? Ela tava. Ela, Ela o já. que que ela, qual era o sentimento dela? Porque, obviamente, que ela tinha subconsciente, pô, não tratei bem meus filhos, Paulinho. mas meus filhos tratam muito bem de mim. Ela não tinha essa consciência. Não. Visivelmente não. Porque, como eu te falei, ela serviu mal muito tempo. E ela não. Não é que ela saiu, ela abandonou tudo isso. Então ela ficou literalmente perturbada. A minha mãe, a gente olhava para ela, via uma mulher adormecida. Uma mulher que não sabia de nada, sabe, da vida. Não viu os filhos Aham. crescerem, não viu os netos crescerem. Ela não percebeu isso, entendeu? Então, na consciência dela, ela acredito que não. Mas aceitou Jesus antes de ir, tá? Aceitou? Sim, Esse é o mais importante, né? sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceitou Jesus. É, eu fico baseado nisso, queria até deixar uma mensagem aqui pros irmãos, assim, qual a desculpa que vocês vão dar hoje, né? Pensando assim, olhando para sua história, Sim, que muita gente, como você falou quando você foi pro CIEP, né? sim. Certo. As mulheres, né? Reclamar, não consigo estudar, e né? não sei o quê. Então eu fico assim, eu deixo essa indagação aí pros irmãos. Qual desculpa que vocês vão dar para não aceitar Cristo, para não estudar, para não crescer, né? Jesus. É. Ele E diz que ele é o caminho e a a verdade verdade e a vida. vida. E ninguém chega até Deus sem passar por Jesus Cristo. Não tem outra religião, não tem outra religião, não tem. Só que nos leva a Deus é Jesus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, que se entregou, pagou um alto preço por nós, venceu a morte, ressuscitou e disse para a gente que não ficaríamos órfãos, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, e é ele. Muito. Como a gente está chegando no final, eu costumo deixar sempre a irmã. Quer deixar uma palavra Claro, de quero Cristo? deixar uma palavra. Você quer usar minha Bíblia? Quero usar sua Bíblia. Sua letra é pequenininha. Não, botei um Não? óculosinho Ah, aqui. entendi. Coisa linda, né? Vamos lá para Jesus, né? Jesus, ele. Eu vou falar Tá o vendo? que. A letra é pequenininha, Não tem aí. problema nenhum, não. Eu encontro aqui. Aham. Sei. A ordem. Não tem problema nenhum. Uma palavra. É, Alguma que tá marcada aqui? Não, né? pode ser. Não? Eu faço umas. Entendeu? Mas fica à vontade. É, eu vou deixar uma palavra que eu ministrei aqui na igreja e tinha ministrado também em outra igreja. E vim conversando hoje com meu marido no carro sobre isso. O evento que eu tive agora pela manhã falou sobre isso. Eu falei, então eu entendi, Senhor, para falar sobre isso. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Jesus ele fala para os seus discípulos assim: Não ajuntai para vós tesouros no céu, na terra, perdão, sobre a terra. Vou ler o que está aqui para não ficar nas minhas palavras. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, e onde os ladrões a roubam, a escavam e roubam. Mas ajuntai para vós nos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não a roubam e nem não a roubam, nem não escavam nem a roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não junte tesouros, porque o nosso tesouro, ele fala para não acumules,
Mas ele fala, ajuntai. Juntai. O que é juntar tesouros para o céu? Obediência à palavra, seguir a Cristo. Porque tudo isso aqui vai ficar, tudo, A nossa recompensa é Paulinho, lá, né? é lá no céu. Você falou isso aqui Falei, a nossa recompensa está lá, lá. não é Aqui. aqui. Não é aqui. Então, pegue essa palavra, vivam essa palavra, os ensinamentos de Jesus. Amem Jesus, se apaixonem por Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O Senhor, ele pode restaurar a vida de todos. O Senhor Jesus, ele restaura a vida de todos, de todos. Principalmente, ele é longânimo. A graça dele está sobre nós. Mas para aqueles que levanta a sua mão e fala: eu te aceito, Jesus, como o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Esse sim, o Senhor, ele tem um cuidado especial. Mas Adriana, ele não ama todos? Ama. Mas ele só tem compromisso com aqueles que literalmente têm compromisso com ele. Então se apaixone por Jesus. Eu costumo dizer, você quer conhecer Jesus? Leia os evangelhos, começa pelos evangelhos. Ouve, leiam, meditem, se alimentem da palavra, para que você possa se apaixonar. É esse? Foi por mim? A oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus orando por nós. Ele fala: Pai, eu não oro somente por esses que estão aqui, ele falando dos seus discípulos, mas por todos aqueles que vierem a crer nesta palavra. Olha que lindo isso. Então, o amor de Jesus, quero dizer para vocês, mulheres, para vocês, filhos, para vocês que viveram uma situação parecida com a minha ou até pior do que a minha. Jesus, ele pode e ele quer resgatar e restaurar tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você. Apenas ele quer um coração sensível e ensinável. Meninas, vocês são princesas. Vocês não precisam entregar os seus corpos para homem nenhum. Vocês precisam se guardar e entregar para aquele que o Senhor vai te dar. Homens, rapazes, esperem no Senhor, peçam ao Senhor uma princesa, uma serva de Deus, para que vocês possam juntos criar os seus filhos, formarem uma família. Pais, amem os seus filhos. Maridos, cuidem da sua esposa como Cristo ama e zela e dá a vida pela igreja. E mulheres, o Senhor falou para que nós venhamos ser submissas, que nós venhamos ter sabedoria. Se não temos, lá em Provérbios diz: se você não tem sabedoria, peça ao Senhor. Você é uma ajudadora, você é uma auxiliadora. Eu falei aqui na pregação que por que o Senhor tirou da costela de Adão? Por que o Senhor tirou da costela? Porque aqui na nossa costela é onde são os nossos maiores órgãos e nós somos ali para proteger, para dar suporte, não para ser capacho, não para silenciar algumas situações, mas para dar suporte e auxílio aos nossos maridos. Não é fácil. Meu casamento não é um casamento perfeito e de ninguém é perfeito, mas quando a gente tem essa palavra, usa essa palavra aqui como instrumento, como bússola, quando a gente pede ao Senhor: Senhor, me dá uma orientação, como que eu posso fazer isso aqui? O Senhor ele nos instrui. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa tarde. Obrigado, tá, irmã? Vou deixar o contato dela, o link dela aqui, o Instagram. Vocês podem seguir, precisando de algum serviço, né? Serviço. Posso falar, né? Pode. Falar, gente. Fica à Eu tenho que vontade. falar daquilo que o Senhor confiou às minhas mãos, né? Pode falar, As fica à nossas vontade. mãos são preciosas, né? Eu sou podologista, eu atendo aqui na cidade de Maricá, né? Sou Adriana Costa, tá aí meu Instagram, né? O meu contato. Se você quiser, procura um tratamento de podologia. Podologia não é só desencravar uma unha. É muito além disso. A gente trabalha com a saúde. E eu quero dizer para você que é diabético e que tem o pé de risco e que tem o pé diabético, em um outro podcast eu falo um pouquinho sobre essa profissão. Você que tem, procure um profissional de podologia, alguém que entenda de biomecânica, alguém que entende de podopatias, alguém que entenda literalmente da sua pisada, que vai te dar o caminho para você prevenir para que o seu pé não chegue com nenhum mal perfurante plantar, que
que não venha ferir os seus pés. Então, assim, eu sou localizada ali no Flamengo, né? Roberto Silveira, 1015B, sala 202, em cima da imobiliária DSM. Tô lá, se você precisar, é só mandar o contato Adriana Costa, entre em contato comigo. Eu tenho certeza que meu atendimento é humanizado, porque aquele instrumento que o Senhor me deu, que foram as minhas mãos, eu consagro todos os dias e atendo todo mundo, independente da religião, independente de classe social, eu atendo todo mundo, porque foi a profissão que o Senhor me confiou. Espero vocês lá. Ouviu, né, pessoal? Pode ir lá, pode procurar. De confiança do nosso pastor, né? Nosso pastor, nossa pastora, né? É. E, é, e nossos parceiros, né? A Natália e a Eliane, doce da Nath. E aqui nos bastidores agora nós vamos comer um padrãozinho, né? A gente da Eliane e do Marcos. Fiquem à vontade também, vamos deixar aqui os contatos aqui nos links. É, seguir, compartilhar e curtir o nosso podcast. Adriana, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Pessoal, até a próxima. Em nome de Jesus.